Oi, pessoal, bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está na Europa. Hoje a gente tem uma live incrível com a Ana. A Ana mora agora em Londres, ela é uma brasileira que trabalha com contoterapia. Que delícia, né? A contoterapia trabalhando o nosso inconsciente, a nossa criança interior, os nossos medos, os nossos registros. Oi, Cris, oi, Lígia. Oi, Emer. Bom dia para todos aqueles que marcaram para assistir essa live, né? Que acionaram o cronômetro, né? Estamos aqui então hoje para a gente falar um pouquinho sobre a forma com que a psicogenealogia, que é uma ferramenta transdisciplinar. O que é ser transdisciplinar? Transdisciplinar é nós integrarmos todas as correntes, todas as disciplinas, né, que a gente pode entrelaçar, quer seja a neurociência, como a psicogenealogia evolutiva já é formada, a neurociência, a epigenética, o estudo da mente, o estudo do comportamento humano, a antropologia, a filosofia, a sociologia. Tudo isso faz parte do estudo da Nova Germânica, né? Os arquétipos do tarô, a grafologia técnica, nossa, tanta coisa linda que a gente pode agregar na psicogenealogia evolutiva e que faz parte desse amplo conhecimento e que é sempre importante dizer, que as pessoas sempre perguntam, qual é a diferença entre a psicogenealogia clássica e a psicogenealogia evolutiva. Então a diferença é essa, né, que nós agregamos a nova medicina germânica, nós entrelaçamos o olhar das enfermidades sob essa ótica, né, do legado do Dr. Hammer. Agregamos também olhares complementares como a psiconeurodontologia, né? Vamos ter agora em São Paulo o curso com o Dr. Fabian Brotos, que analisa os dentes, né, que é o aporte da PNO para a psicogenealogia. Então os nossos dentes têm uma caixa preta, né? E a contoterapia, então, ela entra nesse movimento. Vamos até conversar com a Ana a respeito, que a Ana também, ela conhece da nova medicina germânica, e ela entra nesse movimento de solidificar, de reprogramar, porque muitas vezes a gente faz um atendimento e esse atendimento ele não reverbera de pronto. Muitas vezes as pessoas não tomam consciência de pronto, né? Não cai aquela ficha. E é dependendo do tempo de cada um, né? Muitas vezes vai lá ler um livro, vai falar com um amigo, vai assistir um filme na televisão, enfim, e automaticamente você se reconecta com essa informação do teu inconsciente e a ficha cai, né? Então é assim que a gente... Deixa eu só ver se a Ana tá conectada. Ainda não. E é assim que a gente acaba trazendo à luz da consciência essas memórias do inconsciente. Então nós vamos verificar de que forma a contoterapia aplicada pela Ana e por outros contoterapeutas. Nós temos aqui em Florianópolis também a Sônia, né, nossa querida amiga do IP Roxo, também trabalha com contoterapia. Então, de que forma a contoterapia pode nos ajudar para solidificar ou para trazer um novo entendimento aos nossos medos, aos nossos conflitos, aos nossos dramas, né? Então, vamos analisar esse encaminhamento terapêutico, de que forma a gente pode fazer isso. Eu normalmente faço, as pessoas até me dizem assim, tá, mas quantas sessões de psicogenealogia são necessárias para que eu faça uma tomada de consciência, né? Muitas vezes as pessoas querem que você diga, não, é em uma, é em duas ou em três. E a gente não tem como responder esta pergunta. Por quê? Porque a gente precisa respeitar o entendimento, né? A Ana tá entrando aqui. A gente precisa respeitar o movimento da pessoa. E muitas vezes não é o do terapeuta, né? Ó, vou acionando o do terapeuta. Então, é como se a gente estivesse soltando um bloco de iceberg e esse gelo, de repente, ele vai erupcionar. Oi, Ana, bom dia! Oi, bom dia, tudo Tudo bem? bem? Olha só, Tudo!
com personagens de historinha aqui. Ah, que bacana! Para a gente entrar no clima da representação. Para a gente entrar no clima com o nosso pessoal. Eu estava aqui contando um pouquinho, né, de como, antes, até que você entrasse, de como a gente faz, juntando um pouco da psicogenealogia com as ferramentas complementares, né, com a própria constelação, né, depois que a gente faz uma anamnese da história de vida da pessoa, a partir da psicogenealogia, a gente pode encaminhar para uma terapia específica, quer seja um PNL, quer seja uma constelação, para reprogramar, ou para solidificar, ou para ajudar com que o cliente tenha, então, a tomada de consciência, reverbere isso dentro dele, né, pacifique isso dentro dele, e a contoterapia vem para trazer mais uma ferramenta linda, que todos nós, a nossa criança interior ama essas histórias. Somos feitos de histórias. Nosso inconsciente fala essa linguagem, por isso que a gente precisa entender que quando a gente fala para o inconsciente, a gente fala com a linguagem lúdica, né, com a linguagem metafórica, que é a abordagem da contoterapia. Que é a abordagem, exatamente. Então, exatamente. Na psicogenealogia evolutiva, eu estava comentando que a nossa diferença em relação à clássica é que nós atrelamos ao conhecimento, ao legado de Diane Ancela Schutzenberger, sem mudar uma vírgula, conhecimentos realmente que as pessoas, além dela, né, além do estudo que ela nos legou, agregaram à psicogenealogia. E dentro deles estão aí a nova medicina germânica, a decodificação dental, né, que é um aporte da PNO, que é a psiconeurodontologia, que fala dos dentes. Então, tudo isso nos transmite, né, e nos faz olhar para as histórias do transgeracional. E muitas vezes a gente tem aqui necessidade de solidificar, né, ou de fazer com que o cliente faça uma caminhada terapêutica para que ele encontre o momento certo dele, que não é o do terapeuta, de fazer a tomada de consciência, quando a ficha cai, né? E a contoterapia, então, vem ao encontro dessa demanda, dessa necessidade realmente que nós temos pós-terapia. Então, me fala um pouquinho, Ana, como que é o teu trabalho? Eu sei que é o nosso primeiro encontro e tenho certeza que vai ser o primeiro de muitas ligações, né? De trabalhos terapêuticos em conjuntos, de lives, enfim, de cursos, né? Que a gente vem a fazer. E que o pessoal entenda de que forma a contoterapia, principalmente essa estruturada por você, que fala muito da nossa linguagem, pode ajudar um cliente complementando essa caminhada de autoconhecimento ou de cura, sanação, né? Sim, sim. Lê, obrigada pelo convite. Felicidade de poder ter um espaço para poder falar sobre isso e divulgar, né? A gente experimenta e vê que é tão transformador na nossa vida e faz muito sentido, né? Colocar esse conhecimento a serviço da vida para os outros também, enfim. Então, tá. Então, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou a Ana Rossetto, eu sou contoterapeuta, a gente recém se mudou aqui para a Inglaterra com a família e numa jornada. A gente fala que é a nossa jornada do herói aqui da família. A gente vai descobrir muitas coisas nesse caminho. E um dos motivos foi também para fazer especialização em storytelling, que aqui tem faculdade, enfim, tem o Emerson College, que é uma faculdade antroposófica, que trabalha muito os contos de forma terapêutica, né? Para a gente olhar como eles podem... não é só uma questão de entretenimento. Contos também são terapêuticos, contos também são uma maneira de você ensinar alguma coisa, né? Não é à toa, a humanidade conta a história desde que a humanidade é a humanidade. Isso daí faz parte da gente, né? E aí a contoterapia nasceu porque eu venho de uma formação de reprogramação biológica. A reprogramação biológica que o Maurício Mohalem Valente ele traz pra gente, ele oferta pra gente nesse curso, ela envolve a nova medicina germânica, ela envolve não necessariamente uma formação, mas essa instrução. A gente é instruído no pensamento sistêmico de Bert Hellinger, e daí você também tem PNL, você também tem comunicação não violenta, toque, por aí vai, né? E a necessidade de fazer isso veio justamente com a maternidade,
Porque aí, bem, os filhos são um reflexo, né? Estão ali. O que você não imagina que existe de conflito e que você está levando de boa na sua vida social, na sua vida de adulto, de repente, quando você tem filho, o espelho está ali, né? Sim. E foi muito bacana poder tratar, poder conduzir para um equilíbrio essas nossas percepções de vida que nos faziam doente, que nos adoeciam, né? Então, a princípio começou daí. Uma das coisas que eu percebia nessa coisa da maternidade é que a minha presença e a minha integridade, a integridade no sentido assim, eu estou presente com os meus filhos, mas a minha cabeça está lá no trabalho, ou eu estou preocupada porque eu tenho que responder alguma coisa. E eu percebia que eu precisava de um momento onde eu me conectasse com eles que fosse tão bom para eles quanto para mim também. E aí eu fui fazer uma formação na Casa do Contador de Histórias em Curitiba. A Marta, a psicóloga, que é a professora, ela tem uma abordagem antroposófica. E quando ela falou assim para mim, contar histórias é compartilhar o que está vivo dentro de você, eu falei, nossa, isso faz muito sentido, né? Claro. Então, quando a gente vivia os conflitos em casa à noite com as crianças, eu lembro esse momento, assim, ele é muito marcante na minha vida. O mais velho estava fazendo xixi na cama à noite. Pela nova medicina, a gente já sabia o que estava acontecendo, ele estava demarcando o território, nós já percebemos tudo, né? O irmão mais novo estava pegando aquilo que ele considerava dele, os brinquedos, o edredom novo do personagem, enfim. E a gente reprogramava ele à noite, a gente explicava, fazia o nosso papel de ressignificar essa realidade, de hemisfério esquerdo, lógico, né? Que coloca dentro de uma sequência, de uma lógica. E em determinada noite, eu resolvi então usar uma metáfora inspirada ali, influenciada pela contação de histórias. Eu pensei, eu acho que hoje à noite eu não vou fazer toda a explicação. Só vou falar para ele, filhote, você está seguro, o seu território está garantido e hoje à noite você pode fechar sua torneirinha, essa torneirinha só vai abrir amanhã de manhã. E eu fiquei bem feliz de perceber que ele nunca mais fez xixi. Eu pensei, meu Deus, gente, como essas metáforas são poderosas, né? E muito intrigada com isso, muito curiosa. Eu falei, até que ponto eu consigo colocar as metáforas e a contação de história e linkar elas a serviço ali da nova medicina germânica? E aí começou a nascer, né? Aí nasceu a contoterapia, eu comecei a pesquisar e desenvolver. E chega um e pede e fala assim, na época eu estava trabalhando como coach, né? E aí essa pessoa chegou para mim, Ana, você não faz uma história para mim? Porque eu trabalhava de coach e fazia oficinas de contação de história. Eu falei, olha, eu nunca fiz, mas eu posso tentar. E aí eu me baseei na nova medicina germânica para entender que conflito que essa pessoa estava me trazendo para criar uma história para essa pessoa. Então, e aí uma coisa foi levando a outra e um vai falando e outro vai falando e assim foi se desenvolvendo e chegando aonde está. Então a contoterapia, como eu oferto, como eu proponho ela, é criar histórias onde eu sei, justamente por esse suporte da nova medicina, por eu entender que tipo de percepção de mundo a pessoa está tendo, que a consequência é aquela determinada doença, aquele determinado conflito, né? Então eu sei que tipo de coisa que ela está vendo. E além disso, eu trabalho também muito com comunicação não violenta, o que me ajuda a ter uma escuta de qualidade. Ô, Ana, vou só te interromper um pouquinho. 3 pessoas já informaram que tem eco na nossa live. Se o pessoal puder dizer... quando a Ana fala ou quando eu falo, para a gente identificar onde está o problema. Eu acho que quando eu falo, dá o rebote no seu. Você tem fone de ouvido? Não, aqui não. Você não consegue tirar o fone e deixar no Viva? Ah, tu tens aí? Então me dá. Tem um assessor aqui que vai me dar o fone. Que bom. Vamos ver se vai dar certo. Espera aí. Deixa eu achar aqui. Espera aí que eu vou levantar um pouquinho o telefone, só um pouquinho. Vai dar certo. Meu ouvido não cabe direito. Então pronto. Parece que cortou. Deu certo, gente? Quem tá ouvindo, será que ficou bom assim? Dá um oi pra nós. Falem pra gente, se deu certo. Que a gente segue. Segue a data. Bom, estão quietos, então deve ter dado certo. Alguém falou hello, está travando. Perfeito. Mas a internet, ok? A internet ok. Legal. Ok, bacana. fechou.
Então era o rebote mesmo. Ah, que Era bom. isso, fechou. Vamos lá. Então Ah, vamos. tem gente da Espanha, que legal. Minha professora de Tem, conta-expressão, ela tá na Espanha. Muito tem bacana. gente de Portugal, Ah, pronto, que do delícia! Brasil. Oi para todo mundo. Então, bora. Bora. Então Desculpa, aí, cortei o teu raciocínio. capaz, voltamos Então, para ele. voltamos Falar pra sobre ele. isso é tão gostoso, a gente fica um tempão falando sobre isso. Bora. Muito bem, eu estava falando então, a maneira como eu proponho é justamente criar a história baseada no conflito que eu percebo que a pessoa me traz, raciocinando de acordo com a nova medicina germânica. Sim. Então, deixa eu dar um exemplo assim bem simples assim, para crianças pequenas assim. Eu tenho contadores de histórias, amigas, psicólogas, enfim, que também trabalham com história e contam histórias. Então, elas criam histórias no sentido assim, a criança está mordendo, né? E aí cria aquela história adequada para a idade, mas no sentido assim, olha, os coleguinhas vão ficar tristes que você está mordendo e fazem uma metáfora com algum animal, sei lá, um caranguejo, um jacaré que tem a boca grande, você vai construindo esse mundo interno cheio de figuras para a criança, e elas contam que as pessoas ficam tristes, né? Bom, eu já sei que se a criança está mordendo, claro, se não for uma questão de os dentes estão nascendo e ela está buscando um alívio ali na fricção. Se já cresceu todos os dentes e a criança está na escola e ela morde, eu sei que existe ali uma necessidade de defender, ou está se sentindo atacado, ou está precisando defender alguma coisinha ali, né? Claro. Precisa colocar essa agressividade. A maneira como eu faria essa história seria um personagem que consegue fazer isso, defender o seu território, eu valido isso, porque isso é importante, né? Você direcionar essa agressividade de uma maneira que não magoasse os outros. Mas eu não digo só que não magoe os outros, eu digo sim, é importante a gente morder e de repente a gente pode achar uma outra solução, enfim, aí você adequa essa história para cada criança. Então tem esse detalhe, sabe, de conduzir conforme aquilo que a gente aprende, que a gente experimenta no dia a dia e vê que dá certo. Tô sendo bem feliz, assim. Tô gostando muito dos retornos que eu tenho em relação a isso. Que delícia. E é assim que tá funcionando. Eu sempre digo que quando a alma faz o que ela veio fazer, né, o propósito da gente, a gente é feliz e a gente atrai todo o resto, né? Prosperidade, não só no sentido financeiro, né? Prosperidade no sentido de ascensão de alma, da gente também atrair a parte financeira, porque a gente está alinhado com o propósito. Então, que você continue, é um fluxo, né? Que você continue lindamente aí nessa caminhada, que com certeza vai nos ajudar muito na construção aí do equilíbrio, né? Da harmonia do indivíduo, que é tudo isso que nós todos buscamos, cada um dando a sua melhor parte, né? A sua melhor versão. Ana, então, olha só que interessante. Quando a gente tem muitos microfisioterapeutas, né? A gente tem muitos alunos da microfisioterapia que trabalham especificamente com as leis biológicas, né? Ou pessoas que estudam a nova medicina germânica. E a psicogenealogia, então, muitas vezes ela faz um mapeamento no transgeracional. Então, você estava falando do morder, né? Muitas vezes esse conflito está no transgeracional. Ontem mesmo eu fiz uma live com a Filipa, falando de um estudo de caso, e trouxe a informação de que a menina tinha um diagnóstico de depressão, ela tinha um diagnóstico de borderline, né, e um vazio existencial. Então, o que acontece? Quando a gente foi olhar no transgeracional, inclusive quem me encaminhou a essa moça foi a própria psicóloga. Olha, eu preciso entender onde é que está esse conflito no transgeracional, para que eu possa trabalhar, que ela já tem esse pensamento sistêmico. E aí a gente identificou que o conflito programante dela estava numa avó que foi adotada, 6 meses, a mãe teve que dar, na verdade foi tomada dela essa criança, ela foi dada 6 meses depois de nascer e ela era gemelar, inclusive. Ela tinha uma irmã gêmea que não conheceu. Então, todos esses conflitos da família, né, dessa menina e da irmã. Essa menina não queria ter filhos, não é minha menina, é uma jovem mulher. E a irmã não conseguia engravidar. Então, todos esses conflitos, na verdade, foram respondidos quando a gente olhou para a vida dessa avó, né? E do momento, do que ela passou na gestação, da forma com que ela nasceu, que ela não conseguiu ser amamentada, os conflitos que a mãe vivia, que ficam transcritos, né, no inconsciente dela. E aí, ok, ela toma essa consciência.
E muitas vezes isso acontece até com adolescentes, né? Pessoas jovens que portam conflitos. A gente tem vivido jovens aí com conflitos que levam ao suicídio, né? Muito graves hoje em dia, mas muitas vezes não tem a maturidade do entendimento, porque está numa idade de discutir, de contrariar, né? Então eu vejo que o conto, nesse sentido, poderia trazer uma leitura, né? Ou trazer uma metáfora, trazer uma linguagem, onde aí então, depois de olhar para esse conflito programante, ela pudesse então ouvir esse conto que iria reprogramar, dar um novo significado, colocando como personagens as pessoas da história dela. Não sei como você vê, como você constrói a partir dos conflitos. Eu sei que você tem muitos exemplos para dar, e a gente diz que a gente repara sobre 3 formas, como filhos, que todos somos e todos geramos, né? Ou quase todos. Nas nossas enfermidades, elas estão aí para reparar, e as nossas profissões também, né? Então, até a nossa profissão exercida, ela é reparadora. E muitas vezes a gente encontra travas, né? Você mesma, como coaching, deve ter se deparado com situações onde a pessoa não evoluía, não entendia o porquê, e a causa está lá no transgeracional. E a partir de um conto, e eu sei que você constrói a história de vida do cliente, né? Você consegue dar oportunidade para a pessoa pensar diferente. Sim. Porque o que acontece? O ser humano tem uma necessidade muito importante, que é a necessidade de autonomia. E a gente tem uma certa resistência quando alguém chega para nós e fala, olha, é assim que aconteceu e é assim que você deve fazer, né? Por mais que conscientemente nós temos o entendimento de que sim, é necessário fazer isso, uma parte de nós se sente, de certa forma, chateada ou se sente ressentida de não ter a autonomia de escolher. A vantagem de trabalhar com os contos é porque é como se eu entrasse pela portinha do lado para fazer. Eu vou falar a mesma coisa que um atendimento lógico pelo consciente faria, só que eu vou falar pelo subconsciente, né? Então, no nosso subconsciente, nós temos aquela memória, temos o consciente, aqueles 5%, né? E os outros 95% que influenciam nas nossas decisões no dia a dia são esse subconsciente e inconsciente. Bom, inconsciente, todas aquelas coisas muito traumáticas, que de certa forma, quando aconteceram, nós não conseguimos elaborar. Então, para nos proteger, joga lá para o inconsciente. Isso. E continua nos influenciando. O subconsciente já é aquela memória... Por exemplo, se eu vou fazer uma terapia e eu preciso recordar de alguma coisa, eu recorro ao subconsciente, essa memória vem fácil. Isso. Se não vem fácil, é porque tá lá embaixo no inconsciente, aí você precisa de uma condução de um profissional, né? Perfeito. Mas é justamente no subconsciente que acontece a gente produz os nossos símbolos. Os nossos símbolos são imagens, então o inconsciente e o subconsciente, ele não fala palavras, né? A maneira como a gente conversa com as pessoas, só 7% do que está sendo entendido aqui na conversa está vindo das palavras. O restante, a maioria restante, vem de tom de voz, vem da minha postura, vem de todas essas leituras sutis que a gente faz. Então as imagens se incluem aí. Quando você conta uma história, você automaticamente, a sua imaginação cria imagens que se colocam em ação, ali no seu mundo interno, e ficam vivas. E aí o seu subconsciente, o seu inconsciente tem recursos, fala, putz, é aquela imagem daquela história que tal que eu preciso. Esse não é um processo consciente. Tanto que quando a gente fala, quando a gente conta histórias e você fala era uma vez, esse era uma vez é como se fosse um portal, um limiar, onde você coloca a sua lógica aqui do ladinho e você saca da sua intuição e você entra neste mundo muito intuitivo. E a nossa sabedoria interna sabe o que a gente precisa. Eu acho muito legal os contos no sentido que a minha professora, essa da Espanha, inclusive, ela estava dando o nosso curso de conto-expressão e ela contou uma história a respeito de um carvalho. Era o carvalho triste, né? Enfim, esse carvalho estava muito triste, bem resumidamente. Esse carvalho estava muito triste porque ele não estava encontrando o sentido dele. E tinha uma montanha atrás dele que falava, não, você tem um propósito e tal, e tal, e tal. Até que um dia chegou um passarinho e falou, olha, lá naquela casa tal, a menina, ela é adoecida, ela não consegue sair da cama. E ela é muito feliz, porque quando ela olha pela janela, ela vê você. E
aí o Carvalho ficou muito feliz e tal, enfim. O que eu quero dizer com essa história é, a gente nunca fala o significado para a pessoa, porque o significado é meu. As histórias, elas vão ser, como na arte terapia, quando você desenha alguma coisa, ou na psicoexpressão, que você faz um desenho e você consegue ler o que está acontecendo ali, que conscientemente eu não falaria, eu não iria por esse caminho, ali aparecem as histórias também. Então, ela pergunta, qual foi a parte que mais chamou a atenção? O que ela percebe? Para turmas onde a grande maioria é coach, é terapeuta, é professor, a parte que mais chama a atenção deste conto é a montanha. Claro, porque a montanha funciona como um instrutor ali do Carvalho. E assim vai. As pessoas que estão mais debilitadas, que estão no momento de se olhar e tal, já é a criança que está dentro de casa, né? Claro. E eu achei muito interessante, porque eu falei, nossa, eu tinha recém-vindo de uma formação de comunicação não violenta, e eu falei, esse Carvalho, ele tá com uma necessidade, ele tá se sentindo assim isolado e triste, porque ele tem uma necessidade não atendida, e essa necessidade é de propósito. Eu falei, Carvalho. Então, como cada momento da vida da pessoa é trabalhado de acordo com a sua necessidade interna. Claro. Então os contos, eles são, nossa, fantásticos, né? Vão entrar pela porta do lado, vão trabalhando sutilmente ali, em questão de 2, 3 meses, 1 ano, 2 semanas, aí eu já tive resultados que eu percebi que o conto influenciou as decisões do dia a dia na pessoa. Conta um exemplo pra gente. Adoro. Conto. Ai, adoro, eu fico fazendo um monte. Então, assim, um dos objetivos é trazer essa consciência. Porque se você tem cistite, você não pensa assim, nossa, estou com cistite, deixa eu ir lá procurar a Ana para Ana contar uma história para mim resolver essa cistite. Você nunca vai pensar nisso. Você vai querer resolver o seu problema. Né? Claro. E eu quero dizer para você, olha, dá para você fazer isso. Se você aguentar o tranco ali do desconforto, dá pra gente, a gente sabe que dá para tratar esse tipo de desconforto com informação. Mas a grande maioria que mesmo que eu percebo dos movimentos que vêm são movimentos sistêmicos. Né? E ter esse olhar, ele é bem bacana. Então, por exemplo, teve uma vez que eu atendi uma advogada jovem, faziam alguns 15 anos, acho que ela tinha se formado, 12 anos, uma coisa assim, e há 10 anos ela estava trabalhando, só que o pai dela, ele havia sido assassinado, e ela foi a primeira pessoa que encontrou o pai. Ela tem até uma tatuagem da assinatura do pai na mão dela, para que quando ela assinasse os casos, ela tivesse a força do pai, sabe? Olha. Só que aquilo era muito pesado para ela. Ela falou que ela não queria mais trabalhar com aquilo. Mas ela estava numa lealdade ali, sabe? Claro. E ela falou assim, olha, Ana, me chamaram para entrar na política. Só que foi justamente por causa de política que o meu pai foi assassinado. Só que eles estão me chamando para trabalhar com aquilo que eu mais gosto. Ela organiza uma ONG, e, enfim, que ajuda os animais lá na cidade que eu morava. E era o que eu mais gosto, adoro isso. Mas que conflito, entende? Que conflito. O pai dela foi... Eu falei, putz, tia vida, conscientemente ela sabe o que está acontecendo, ela está precisando de um aporte, está precisando de um suporte. Fiz uma história, e claro, foi uma história assim, bem... dela enfrentar o escuro dela foi. E ela falou assim, Ana, ouvi essa história 2 semanas, todos os dias à noite. Na segunda semana ela falou, não, eu aceito entrar. Ela se candidatou e ela ganhou a eleição. Olha, então, que legal. Pois é. Que massa. Ela ganhou. Então, Como faz todo isso... sentido esse entrelaçamento com a psicogenealogia, quando eu disse que a gente repara pela questão da profissão, né? Então, veja, o próprio pai era advogado, então a gente olha até para a história da vida pregressa dele, quais foram as injustiças cometidas nesse sistema familiar que precisa nascer um advogado, né? E aí tem um conflito com a política, e a profissão do político ele está diretamente entrelaçada com aquele que precisa ser visto no sistema familiar. Então ambos estavam a serviço do sistema, né? E talvez até o próprio assassinato do pai seja uma repetição no sistema familiar. A gente chama isso de síndrome de aniversário. E eu vou ter que te falar, o vô dela havia sido assassinado e quem encontrou foi o pai. Olha só. Foi o pai. Se eu não me engano, foi numa situação realmente de injustiça, onde ele foi esfaqueado, foi uma coisa nada a ver, assim, ele foi esfaqueado e o pai é advogado. E aí, por essa motivação de justiça, ele foi querer fazer as coisas certas lá, enfim, se meteu na política e... Sim, olha que coisa, né? Pra ver como não tem como, né? Tá vinculado e às vezes, né, por exemplo, com a idade que o pai dela
encontrou o avô morto, que a gente na nova medicina germânica fala que ela teve um biochoque, né? Ele teve um biochoque, isso fica registrado e acaba por uma questão do ciclo celular, né? Ou da síndrome de aniversário, esse evento se repete. Às vezes com a mesma idade que o pai morreu, às vezes ela com a mesma idade que o pai tinha, ou na mesma data, no mesmo contexto, né? Por isso que está tudo interligado, e é tão importante, você falou isso da linguagem do inconsciente, é lindo, porque muitas vezes a gente trava, a gente entra na minimax esquizofrenia, né? Quando a gente entra no conflito, você não enxerga, é como se tivesse um ponto na frente do teu olho, assim, e você não enxerga, mesmo sabendo dessa questão, né? Você está visível aos teus olhos e você não tem aquela tomada de consciência. Então, o conto entra pela porta do lado, muito legal. E vem falar a linguagem do inconsciente, né? Lindo, adorei. Eu adoro. Quando eu me dei conta desse mundo, eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Vamos trazer o módulo para psicogenealogia evolutiva de contoterapia aplicada. Adorei. Nossa. Pensa, já pensou um módulo assim de você estimular a imaginação? Que tipo de metáfora criar, para qual conflito, o que vai se... Ai, fica até arrepiada. Pronto. Na live já fechamos. Vai ser maravilhoso. É isso aí. Que lindo, Ana. Olha, eu não sei se você tem mais algum recado para dizer para o nosso pessoal, algum exemplo para dar que você queira. Eu posso até falar fala. Falar de mim, é porque você falou agora da psicogenealogia, da síndrome do aniversário, eu falei, nossa, cara, que coisa, né? Deixa eu falar de mim, não foi nenhuma história que eu criei, mas eu sabia intuitivamente o que eu tinha que fazer. Então, minha mãe tinha por volta de 36 anos, ela terminou de construir a casa dela, e aí ela teve um nódulo no seio. Na época, não foi pra faca, né? Não tinha o que fazer. Eu tenho 35 anos, termino de construir minha casa na época, nódulo no seio. Mas ainda bem, eu falei, na mesma idade, na mesma situação, olha ali a síndrome do aniversário, né? Eu já sabia que estava rolando, já sabia que tinha a ver com essa minha visão do feminino, com essa coisa de nutrir, alguma coisa não tá. E não que eu criei uma história pra mim, porque daí você perde um pouquinho a objetividade quando é pra você, né? Mesmo assim. Mas eu achei uma história que trabalha muito essa questão, na psicologia analítica, a gente fala do ânimo e da ânima, né? Isso. Então, era onde o ânimo estava realmente fora, e eu ouvi uma história chamada O Cavalo Mágico. Eu tenho até no meu site, se alguém quiser entrar lá, olhar, dar uma olhadinha, ela trabalha justamente esse... Sabe quando a mulher tem muita opinião, tem... E assim, sempre dá opinião pra alguma coisa, eu pensava, nossa, eu sempre tenho que dizer alguma coisa realmente, sabe? Alguma coisa tá rolando ali. Pois eu li essa história, Fechou. Deu 3 meses. Também eu sabia da questão do diagnóstico, de colapsar a partícula, né, na função de onda, então eu tentei voltar aqui, mudar minha percepção de mundo antes de ficar procurando médico para mim não entrar nesse lugar, não ficar colapsando o que não é para colapsar. Sumiu, gente, não precisei fazer nada. Olha, e essa mesma que lindo o teu depoimento. E essa Gratidão. mesma história, e essa mesma história funcionou para uma outra pessoa que estava há 1 ano, assim, também, problemas com o feminino, fazendo todo o seu caminho de autoconhecimento, mas já fazia 1 ano que não conseguia ficar com o marido, eles estavam dormindo em quartos separados, assim, estava difícil para ela, sabe? Muitos conflitos ali do feminino, enfim. Eu falei assim, quer ouvir uma história? De contar, não é uma história que eu queria, mas é uma história que funcionou muito bem, quer que eu te conte? Contei para ela, gente, 2 horas depois que eu contei essa história, ela e o marido saíram pra namorar, daí ela me manda 5 dias depois, você não sabe, eu tô no meu love com o meu marido. Eu falei, isso aí, olha, isso aí. Que maravilha. Ela tá em áudio, Ana, no teu site? Ou ela tá escrita? Tá escrita. Mas sabe que é uma boa ideia? Eu disponibilizo em áudio, então, daí a pessoa ouve faz à noite. isso, sabe por quê? Eu tenho uma cliente que é minha por tabela, porque eu recebi uma solicitação para atender em conjunto, e ela tá enfrentando a doença de Crohn e tá perdendo a visão. Então, olhar, né, ela está com dificuldade de leitura, a gente está trabalhando a 6 mãos aí essa abordagem. Então, seria muito legal se eu pudesse encaminhar em áudio, né? Então, sugestão, assim. Já que está em texto, põe em áudio e compartilha com a gente aqui, porque vai ser um prazer encaminhar isso para as pessoas, né?
Eu faço, Lê, porque quando a gente, o que eu percebi? Quando a gente fala de conto, automaticamente a gente pensa em criança, né? E eu estou nesse trabalho justamente para propor, não, cara, isso é da gente, é do ser humano adulto, idoso, não tem idade de contar histórias, né? Vamos desconstruir isso e construir de uma forma que a gente possa aproveitar o máximo possível. E aí a gente pensa, vou ler para as crianças à noite. Essa é a imagem que evoca. Eu falei, cara, quem que vai ler para o adulto à noite? Sim. Aí eu comecei a fazer narração. Então, quando eu monto a história, eu mando a história escrita, mas eu mando a minha narração. E eu falo, olha, última coisa que você faz no dia, quando a sua frequência de onda já tá ali, ó, baixando, você tá começando a acessar o subconsciente, põe o fone de ouvido e ouça a narração. E deixa as imagens serem criadas dentro de você. E aí os adultos o pessoal tá perguntando o teu site, Ana. Fala logo. Gente, é verdade. É www.contoterapia.com.br. Contoterapia. Facinho. Pronto. Tá fácil. Fechou. Vai achar a Ana, né? Vai. Maravilha. Que delícia, Ana. Ó, já cria uma conta no SoundCloud, cria podcast, que o futuro é isso. A gente também está transformando o nosso material em áudio, né? Sim. E com certeza você vai chegar no coração, na alma, na mente de muitas pessoas. Né? E realmente o horário de ouvir histórias é à noite, né? Para quem não sabe, a gente vai baixando a frequência de onda quando a gente adormece. E também, para quem não sabe, a gente entra numa frequência de onda que é a mesma da Terra, né? E aí eu gosto de dizer o seguinte, que o inconsciente não é aquele momento, não é aquela parte da tua mente que você está desconectado. Porque se existe uma grande consciência, estar inconsciente é estar dentro desta grande consciência. Que somos. Então, quando a gente adormece, a gente entra nesse mundo integral, holográfico, o todo, né, que somos e estamos. Somos apenas uma partícula. E quando estamos nessa frequência, nós estamos nos reconectando com o todo, com todas as nossas informações, né, com o inconsciente coletivo, com tudo. Então, é esse o momento de você ouvir as histórias, de você entrar em contato com os teus traumas, com os teus medos, né? E foi lindo você poder falar isso sobre a tua história pessoal, porque a gente precisa também ter muito cuidado para que a pessoa não abdique do tratamento médico, mas que ela entenda, né, que o corpo mesmo, ele vai buscar um novo equilíbrio e que nós somos co-criadores do universo, né? Isso é bíblico. Eu gosto muito, como advogada que sou, eu gosto muito de usar a fundamentação, né? E na Bíblia está escrito, se tiveres fé, se acreditares em mim, farás o que eu faço e muito mais. Então, nós temos esse poder da cocriação. Então, a enfermidade, ela é uma oportunidade para você olhar para os teus conflitos. Né? E não é um castigo, e não é um mal, você não precisa se autoflagelar porque você está doente, e olhe a doença ou a enfermidade ou o sintoma como uma oportunidade, como um presente para você poder olhar para os conflitos que muitas vezes são repetidos no teu sistema. Posso aproveitar deixa, já que tu embasou? Claro. Então lá também a gente fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Exato. Pois então, todas as verdades são verdades. E quando você entende que a sua verdade passa a ser verdade, então você nutre o seu mundo interno com o que existe, com o que tem disponível, com o que há de melhor, com o que há de elevado, com recursos para você criar uma verdade que não te conduz a doenças. A Milena pediu ali em cima, acho que é Milena, deixa eu ver aqui. Milene, isso. Ela pediu assim, ó, isso tudo é novo para mim, gostaria de compreender um pouco a relação da contoterapia e psicogenealogia. Bom, a gente já a Lê já explicou bem ali no começo, eu também acabei explicando. Deixa eu fazer um gancho para você entender qual que é a relação. O que acontece? Então, a pessoa, ela tem por algum motivo, ela tá tendo um comportamento ou tá tendo uma doença, enfim, né? E a vida dela não tá bacana, ela procura um profissional dessa área. E tanto na nova medicina, na psicogenealogia, na constelação, você vai ver que existem coisas ali do campo, né, familiar, essas informações em que a gente está inserido nesse sistema, que influenciam as nossas decisões, consciente ou inconscientemente. A relação está... o que faz nós repetirmos determinada coisa? Por que não é o meu primo? Por que não é o meu irmão? Por que não é, sei lá, o sobrinho do outro? Porque todo mundo vem do mesmo lugar, né? Claro, então, claro.
é justamente a nossa percepção de mundo, que é construída pelos nossos valores, pela nossa crença, pela nossa educação, país e por aí vai. E é tomar consciência de que percepção de mundo que você está tendo, que está te colocando nesse lugar ou de repetição, porque você julgou alguém aí no seu sistema, né? Ou que o teu órgão, tua doença está falando, olha, você está percebendo a coisa do jeito que não está te favorecendo. E a contoterapia vai te dar imagens internas que vão dar subsídio ali para o seu inconsciente e começar a tomar decisões no dia a dia. Não é um processo que você, tipo, remédio, tomei hoje, eu vi uma história hoje, amanhã, tudo vai resolver. Não, é sutil, é lúdico, você está trabalhando internamente, você dá tempo ao tempo. Eu já tive resultados de 2 semanas, como é o caso da advogada que eu relatei no começo, como tem pessoas que me ligam 1 ano depois e falam, eu ainda estou ouvindo essa história faz muito sentido no momento que eu estou vendo. Então é do tempo de cada um. E olha só, Ana, que tive uma ideia agora, porque na psicogenealogia evolutiva nós olhamos muito o nome, nós trabalhamos o significado do nome. Por quê? Porque cada letra do nosso nome tem um significado, né? Tem uma força, o nosso nome tem a força vital. É a partir dali que nós mostramos o que viemos fazer no sistema e muitas vezes encontramos assimetrias, né? Então a gente tem um curso de interpretação e decodificação dos nomes. E muitas vezes, muitas pessoas não gostam do seu nome. Nessa live de ontem, inclusive, eu dei um exemplo da avó, essa que foi adotada, né? Ela chamava Dolores. Então, é um nome dolorido, né? Essa pessoa porta uma fibromialgia, porque no próprio nome ela traz uma missão de olhar para determinadas situações. Exato. Mas o que muitas pessoas dizem assim, tá, mas e aí? O que eu faço agora? Que eu não gosto do meu nome porta essa informação, Dolores, e eu faço o quê? Mudo meu nome? Não. A gente dá um novo significado. Porque você precisa olhar para a oportunidade que a Dolores veio, para olhar para as dores do sistema. Então, através de uma história da contoterapia, a gente pode retrabalhar, ressignificar o nome, o Dolores. Né? Então, a gente já tinha combinado isso, vamos fazer. Os clientes que quiserem fazer isso, vai ser um prazer para nós. Eu vou encaminhar um laudo para a Ana, e a Ana vai criar um conto a partir de toda uma construção da psicogenealogia, né? Agregada à nova medicina germânica. Então, eu vou dizer para a Ana, o conflito desta pessoa, o motivo de consulta é este, eu analisei isso, isso e isso. Pega tudo isso, bota no caldeirão e faz uma história. Faz né? uma história. Por quê? Porque a gente precisa ressignificar isso, isso, isso. Né? Então, como a Ana falou, é um complemento, é algo sutil, mas que a pessoa pode automaticamente ir ouvindo a todo momento quem você é, para o que você veio, entender os conflitos do teu sistema familiar, dar um novo entendimento e com certeza vai ser lindo, né? A história da tua vida sendo ouvida e narrada. Muito bom. Muito bom. Isso. Muito bom. Você pega aquilo que tá tudo meio assim solto dentro de você, você coloca ali num horizonte de significado e você... Isso. Ah, que delícia. Muito bom, muito bom. Adorei, Ana. Adorei. Que bom, eu também adorei. Que legal. Vamos fazer outras, muitas, né? A gente vamos alinhavar aí o módulo. Vai ser lindo. Não sei qual é a tua frequência também para o Brasil, a gente vai falar sobre isso. Você vem para o Brasil, eu vou para aí, vai dar certo, né? Nem que a gente faça online, mas vai dar certo. Então, um beijo para você. Eu sei que aí é parte da tarde, aqui é parte da manhã. Um beijo para todo mundo que apareceu, que são nossos seguidores ou que são nossos colegas, alunos na caminhada, né? Colegas de caminhada. E a gente segue. Entra aí no site da Ana, então, em breve ela vai disponibilizar o áudio pra gente. Tá no da história que eu falei lá. Isso, Isso, o cavalo branco, né? Isso. Ah, Milena, você foi lá no Contos que Curam, eu tô lá, Milena. Ah, que legal. Ela fez o lançamento do livro que eu participei na semana passada. Eu fiz um livro. E você lançou um livro, né? Onde que as pessoas conseguem comprar o teu livro, Ana? Ele tá em todos os Amazon, tá em todo lugar. Estante, pronto. Comigo, Como é o nome do livro? Chama Contos que Curam. Esse livro foi uma coletânea de oficinas conto-expressivas dessa professora, de novo, que eu falo, da Espanha.
Ela foi para o Brasil, deu o curso, e a gente precisava criar uma metáfora que fosse, né, terapêutica e tal, e junto com ela você tem uma oficina para aplicar esse trabalho. Então você conta, tem um conto e tem como aplicar a oficina. Olha, já é um manual para você trabalhar aí, começar. Sim, é fantástico. Tem um monte, tem 24 oficinas lá que trabalham os mais variados temas. Autoaceitação. E vai por aí, vai embora. Então, bora lá. Vamos comprar o livro da Ana e seguir a Ana, né, no Instagram, no site. E em breve a gente já tá todo junto misturado. Isso. Ana, um beijo. Muito obrigada por tudo, tá? Continua aí seguindo a tua luz, a tua alma, o teu propósito. E esse é o propósito da vida, né? A gente tá aí se complementando sempre, né? E ser para o outro, não para nós mesmos. Beijo. Tchau, tchau.